Olá, continuamos na série Educação e Tecnologias e hoje nós vamos trabalhar a relação da tecnologia com o agir humano. Para tratar desse assunto, nós trouxemos para a nossa conversa uma reflexão de um filósofo alemão chamado Hans Jonas, que viveu entre 1903 e 1993 e que trata da civilização tecnológica, que, segundo ele, seria exatamente a cultura, né, o momento, aquilo que nós vivemos hoje em dia e que ainda não foi levado muito a sério, sobretudo nas questões éticas no ambiente da filosofia. Né? A principal obra deste autor é o Princípio de Responsabilidade, ele é famoso por esse livro, onde ele relê o imperativo categórico kantiano, trazendo para o interior a questão da tecnologia e a ameaça da vida sobre a Terra, sobre o nosso planeta. A tecnologia e o agir humano, o mundo das coisas da natureza sempre foi, na tradição filosófica, posto de lado quando o assunto era a ação humana. Com efeito, esse universo extra-humano não poderia ser aceito como um reino de fins, uma vez que sua realidade escorria sempre em meio à necessidade inexorável das leis internas da sua realidade. Bom, então, toda a tradição do pensamento ocidental, quando se tratava da questão ética, moral, fazia uma distinção entre o mundo dos homens, o mundo da cultura, né, e o mundo das coisas, a natureza. Uma que seguia uma necessidade. Seguia a necessidade. As coisas são como são, seguem uma certa ordem que a gente pode, inclusive, observar e descrevê-la. E do outro lado estaria o homem como um reino dentro de um reino, né? Podemos falar do reino da natureza e o reino dos homens, e seguiriam não a necessidade, mas a fins, e por isso seriam livres. Então existiria o reino dos fins e o reino da necessidade. E o homem participaria dos dois, sendo privilegiado porque teria dentro de si mesmo certas condicionantes que estariam que se colocariam de maneira autônoma em relação à necessidade da natureza, né? Então, existiria uma causalidade da natureza e existiria, dentro do ser humano, um princípio que faria ele ser uma causa primeira de outras causas que procurariam uma certa finalidade. E, nesse sentido, quando se falava do agir humano, né, se colocava de lado sempre a natureza. Hans Jonas olha para a realidade odierna, né, para os nossos tempos, e percebe que essa equação da liberdade do homem e a necessidade da sua ação, ela se desfaz um pouco, né, em relação à tradição, porque a técnica e a tecnologia, elas entram dentro dessa equação, condicionando o conteúdo sobre o qual se volta o agir humano, né? Então, pensar a ação humana hoje em dia deve-se levar em consideração todo o ambiente que é construído a partir da técnica e o papel da técnica e da tecnologia que se encontra, né, hoje em dia no lugar privilegiado para nós humanos. Então, aquela ideia de que o ser humano age sobre a natureza e essa ação tem que ser avaliada apenas pelos elementos da liberdade, da finalidade, e que desconsidera os elementos da natureza, ela cai por terra dentro de um ambiente em que não se pode pensar mais a ação humana fora dessa construção feita a partir da técnica. O ser humano já não pode mais ser pensado no nosso momento sem a técnica e sem a tecnologia. E a figura que o Jonas apresenta para, de certa forma, ilustrar esse papel da técnica, né, da tecnologia e dos impactos sobre a vida humana e a vida da natureza, é a figura de Prometeu. Prometeu é o Deus, né, o semideus, que ensina os seres humanos a cultuarem o Olimpo, mas de tal maneira que ludibriem os deuses, né? Na oferta que era feita aos deuses,
Prometeu ensina a eles tomarem a melhor parte e deixar só as vísceras e os ossos e aquilo que teria menos importância nos alimentos. Então, ao mesmo tempo que ele ensina a cultuar, ele ensina a ludibriar os deuses para que os humanos pudessem tomar a melhor parte nos sacrifícios, nas ofertas. Então, ele é o amigo dos homens, né? E ele luta, então, contra aquilo que a gente poderia dizer que é hierarquicamente colocado como superior, um poder autoritário. E por conta disso, diz a lenda, a mitologia, que Zeus toma o fogo dos seres humanos, que é necessário para fazer seus alimentos, preparar suas ferramentas, e por punição aos seres humanos. Como Prometeu é amigo dos humanos, ele rouba o fogo, né, lá da carroça, lá da biga de Apolo, e devolve aos seres humanos. E isso possibilita a técnica e a tecnologia entre os seres humanos. Por conta disso, ele é aprisionado numa montanha e tem seu ventre comido todos os dias por abutres. Então, essa figura, ela ilustra exatamente o poder da técnica, que agora é entregue para os seres humanos, mas ela ganha força também porque ela representa ali, a partir do iluminismo, a luta contra o autoritarismo, a centralidade dos seres humanos, enfim, tem toda essa dimensão. E Prometeu foi acorrentado, né? Mas Prometeu não está mais acorrentado, né? A própria mitologia grega fala lá nas obras de outros semideus, né? Que liberta Prometeu, né? E como ele está desacorrentado, significa que a técnica ela toma de conta. E essa técnica ganha tanta força, a tecnologia tanta força, que cria um mundo que parece que os seres humanos que deveriam estar gozando, né, das benesses dela, parece que se tornam apenas mais um elemento dentro de uma grande engrenagem, que é como se fosse uma cidade artificial, cosmopolita, geral, da qual a gente não pode mais pensar estando fora dela, né? Então, daí se Prometeu desacorrentado, não se pode mais pensar em correntes, porque é autoritarismo, mas também não se pode deixar totalmente desenfreado. Esse próprio Prometeu tem que pensar, né, essa própria tecnologia, nesse caso, a técnica, esse mundo da tecnologia, da técnica, da ciência, tem que pensar para si mesmo freio de tal maneira que não se torne prejudicial a si mesma e à vida sobre a Terra. Citando aqui Jonas, o Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças antes inimagináveis e a economia um impulso infatigável, clama por uma ética que, por meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens de se transformar em uma desgraça para eles mesmos. A tese é que a promessa da tecnologia moderna se converteu em ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu o maior desafio posto ao ser humano pela sua própria ação. Tudo aí é novo, sem comparação com o que precedeu, tanto no aspecto da modalidade, quanto no da magnitude. Nada se equivale no passado ao que o homem é capaz de fazer no presente, e se verá impulsionado a seguir fazendo, no exercício irresistível de seu poder. Então, se por um lado o avanço da ciência, da tecnologia, das técnicas, ela torna o mundo humano mais confortável, proporciona um maior grau de bem-estar, por outro lado, junto a isso, traz uma série de situações, de criações que poderiam, né, essa mesma ciência e tecnologia que causou toda essa benesse, poderia também destruir a vida humana, né? Vamos pensar que século XX, a gente pode pensar, por exemplo, os efeitos da Segunda Guerra Mundial, podemos pensar que foram guerras que não foram mais de trincheiras, né? Em que equipamentos, transportes, como avião, que deveriam servir para o bem-estar das pessoas, serviu para a guerra, enfim.
tantos conhecimentos deveriam servir para impulsionar a vida sobre a Terra foram utilizados, né, como a energia nuclear, enfim, as bombas. E então tudo isso que ao mesmo tempo pode causar um maior benesse, um maior bem-estar na vida humana também é capaz de destruir de uma forma que não tem, que a gente poderia dizer que não tem comparativo com o que era na tradição do pensamento. Por isso que a tradição do pensamento eu nunca colocava a técnica, a tecnologia e a vida humana e a vida da natureza como a vida da vida humana, sim, mas a vida da natureza como um todo e o mundo das coisas dentro desse âmbito do agir, né, do cálculo ético, exatamente porque ela não tinha esse poder todo, né? Não tinha essa ameaça toda. E o agir humano poder destruir a vida sobre a Terra. E ele faz uma ilustração com a Antígona, que é bem interessante, é quase como que um louvor à natureza e aquilo que o ser humano é capaz de fazer na natureza, e ele tira uma conclusão sobre isso, né? Diz o Jonas. O que ali não está dito na Antígona, de Sófocles, mas que estava implícito para aquela época, é a consciência de que, a despeito de toda a grandeza limitada de sua engenhosidade, o homem, confrontado com os elementos, continua pequeno. É justamente isso que torna suas incursões naqueles elementos tão audaciosas e lhe permite tolerar sua petulância. Todas as liberdades que ele se permite com os habitantes da terra, do mar e do ar, deixam inalteradas a natureza abrangente destes domínios e não prejudicam suas forças geradoras. Elas não sofrem dano real quando, das suas grandes extensões, ele recorta o seu pequeno reino. Elas perduram enquanto os prendimentos humanos percorrem efêmeros. Então, o mundo humano, a cidade humana, é apenas um recorte pequeno nessa natureza que aparece imponente. Essa é a visão que aparece no livro da Antígona, de Sófocles. O ser humano, com todo o seu poder, toda a técnica que ele tem na atividade, né, ele apenas faz um recorte do seu reino, onde ali ele impõe as suas próprias regras, as suas leis e o seu mundo. Jonas faz essa leitura da Antígona de Sófocles para dizer que essa não é a nossa realidade. Né? Esse recorte onde o homem põe as suas leis a partir da sua liberdade, esse seria o âmbito da ética, ele está ampliado, de tal maneira que a gente não encontra mais um fora desse ambiente, né, sobre o nosso planeta. Porque não existe um fora que não esteja ameaçado. Se a gente pensar, por exemplo, nos desastres ambientais que a gente provoca e é capaz de fazer. Então, esse recorte que o ser humano faz, onde ele cria as suas leis, é uma cidade universal que abrange toda a natureza, de tal maneira que essa separação absoluta do agir humano e a necessidade da natureza não pode mais ser colocada como absoluta, né? O agir humano agora tem que levar em consideração que legisla com suas regras, os efeitos das suas regras, das suas leis, também sobre a natureza de maneira que pode destruir a ela e, destruindo a ela, destruir a si mesmo. Bom, com isso, a gente dá por satisfeita essa reflexão, né? Estamos aí finalizando aqui mais uma reflexão baseada, nesse caso, num filósofo, que é o Hans Jonas, que traz para nós essa concepção de que, embora a técnica e a tecnologia existissem sempre, o nosso momento é um momento que a gente pode chamar de civilização tecnológica, não porque as outras civilizações não fossem tecnológicas, mas pelo fato de vivermos numa cidade universal, e a cidade universal significa dizer que é todo o planeta, em que as leis, as regras que nós criamos com a nossa liberdade, com os consensos, com as formas políticas de organização, elas não atingem só o ser humano, mas elas atingem todo o planeta e são capazes de destruí-lo. Então, para o Jonas, a tradição filosófica de pensamento que pensava a política, a ética só como coisas dos seres humanos, sem colocar no seu conteúdo a vida humana e a vida não humana, né? Ela é capenga, ela não dá conta do mundo que nós vivemos. Por isso que ele faz a inversão do imperativo categórico, que é um símbolo, não é por causa do Kant, porque é um símbolo de toda a tradição ética, né? Aquela ideia de pensar um agir, age de tal maneira que a tua ação possa ser pensada como uma lei universal. E aqui a lei universal é a lei universal para aqueles que têm razão.
né? Então, é um recorte só do mundo racional, quando se esquece que essas leis, né, elas atingem não só esse recorte pequeno, como lá no mundo antigo, a gente está mais nesse mundo, né, da antiguidade, mas ela atinge a todos, e atingindo a todos, inclusive os que não são racionais, ela pode sim destruir a natureza, obviamente a natureza dentro do sentido de proporcionar um ambiente adequado para a vida humana, né? Então a gente é capaz sim de destruir espécies, destruir a si mesmo, essa mesma tecnologia que nos faz, de certa forma, beneficiados, né? Com tantos modos de se resguardar em relação às intempéries, às dificuldades que aparecem, que a natureza nos impõe, e até de prolongar a vida, né, de amenizar os males, ela é capaz de destruir. Então, aqui não é mais agir de tal forma que a atuação possa ser considerada universal. Né? É agir de tal forma que os efeitos da atuação não prejudiquem a vida sobre a Terra. Né? Então, entra aqui um conteúdo que é um conteúdo que é trazido pela própria tecnologia. Porque uma vez que a tecnologia se torna tão imponente como nós vivemos, a gente não pode mais pensar a nossa vida, o nosso agir, sem levar em consideração a tecnologia. E aí é aquilo, né? Se todo o bem, essa questão é colocada por causa da tecnologia, sem ela também a gente não pode resolvê-la. Então, a resposta ética, moral, no interior dos problemas que a tecnologia colocou, tem que ser respondida no interior. Não dá para mais regredir a época da Antígona, né? Não dá mais para regredir a Antiguidade, a Idade Média. Né? Embora, às vezes, a gente tenha essa impressão. Nesse sentido, é preciso entender o mundo tecnológico, é preciso saber de que modo ele oprime e os perigos que ele traz para se precaver, mas, por outro lado, a solução disso é no interior desse mundo tecnológico. Né? Então, mais um vídeo, ficamos por aqui e até a próxima. E para os nossos alunos, a gente continua na próxima aula 5 também.